Olá, tudo bem? Vamos para mais uma devocional. Eu queria fazer uma leitura, está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 17, diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. É interessante aqui Jesus conta uma parábola a respeito de um rei que ele ia se ausentar durante um período e antes da sua ausência ele nomeia algumas pessoas, nomeia alguns dos seus servos e distribui alguns recursos para que eles pudessem cuidar do reino durante a sua ausência. E durante, e ele estaria voltando durante um período, e é interessante que nessa volta ele vai avaliar como cada um administrou seus recursos, como cada um cuidou daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. E quando nós avaliamos, essa volta do Senhor, nós avaliamos essa classificação, é possível identificar ali três categorias, três personalidades distintas. Existe aquele que conseguiu multiplicar aqueles dons e talentos que o Senhor havia lhe concedido, ele não olhou para as dificuldades, não olhou para as barreiras, mas ele cuidou bem do recurso. Então você imagina que administrar um reino, quais seriam as dificuldades existentes, Com certeza foram muitas, mas ele não olhou para isso, não deixou que isso o impedisse de cuidar daquilo que o Senhor havia colocado nas mãos dele. E aí uma segunda categoria é aquele um pouco mais conservador. Ele conseguiu administrar, ele conseguiu multiplicar aquilo que o Senhor havia dado, mas com uma certa cautela, uma certa prudência. E a terceira categoria é aquela a qual o Senhor repreende. É aquele que pega os recursos do Senhor, aquele o qual ele recebeu, ele esconde, porque ele trata o Senhor ali com um temor de injustiça, um temor de punição, e não reconhece o Deus como amor, não reconhece a capacidade que Deus daria para poder gerenciar esse recurso e multiplicar isso para a casa de Deus. E de outra forma, você pode às vezes pensar que esse recurso seja alguma questão financeira, Você olha isso como uma questão financeira, uma questão material, mas não é dessa forma que essa parábola nos traz a essa reflexão. Porque todos nós possuímos, Então você pode inicialmente pensar, mas quando Deus distribuiu isso, eu não sei que fila que eu estava. Eu acho que eu estava na fila lá de quem não recebeu nada, Você pode olhar para essa vida e pensar assim, eu não recebi nada, eu passo a maior dificuldade, passo a maior necessidade, mas não é com essa visão que a palavra nos traz, essa visão que o Evangelho nos relaciona com o reino. Porque todos nós temos, possuímos nossos dons e talentos para a casa de Deus. Todos nós possuímos os dons e talentos para participarmos, Porque Deus ele é tão maravilhoso que, mesmo sendo pecadores, falhos e merecedores, Ele nos permite participarmos do plano da salvação. A salvação não para Deus, a salvação para nós mesmos, Então isso é maravilhoso, poder participar do plano da salvação, poder participar do reino de Deus. Então dessa forma Deus já nos concedeu todos os recursos, seja dons e talentos, para que possamos, para que pudéssemos administrar a nossa casa, administrar a nossa família, administrar o nosso trabalho. Então, a reflexão que eu queria deixar para todos nós, O que você vai fazer hoje, exatamente hoje, não é o ano que vem, o mês que vem, a semana que vem, amanhã. O que você vai fazer exatamente hoje que é específico para Deus? De que forma você vai manifestar hoje o amor que Deus tem concedido na tua vida? De que forma você vai administrar o recurso que Deus tem concedido na tua vida, os dons e talentos que Ele nos concedeu? Porque Jesus vai voltar um dia, Esse rei aqui na parábola ele voltou e ele foi avaliar de que forma cada um havia cuidado daquilo que Deus havia lhe concedido. Então pode ser uma pergunta muito pesada, mas o que você tem feito para Deus? O fato de levantar de manhã, acordar, trabalhar é um processo quase natural, Cuidar do seu lar, cuidar dos seus afazeres. Isso, você seja cristão ou não, é um processo natural para todo mundo. Todo mundo precisa comer, precisa se alimentar, precisa se vestir, buscar o seu conforto. Mas para o cristão isso tem um conceito um pouco diferente. Então fica com essa reflexão. O que você vai fazer exatamente hoje para a casa de Deus? O que você vai fazer exatamente hoje para o reino de Deus? O que você vai fazer exatamente hoje em prol do Evangelho? Ou junto ao Evangelho?